Tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Manuel Pereza. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar a Sra. Ministra, as Sras. Secretárias de Estado e a equipa que vos acompanha. Sra. Ministra, em primeiro lugar, uma nota muito breve para dar conta de que, compreendendo bem as observações que fez a respeito da questão do paralelismo das magistraturas, também é sabido a posição que o grupo parlamentar que aqui represento tomou relativamente às soluções remuneratórias para os magistrados judiciais. E, portanto, em conformidade, seguiremos uma regra de paralelismo para o Ministério Público e, portanto, cumpriremos escrupulosamente, portanto, a regra do paralelismo. Queria colocar-lhe, Sra. Ministra, 4 questões. A primeira é a seguinte: o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros informou o país de que, em articulação com o Ministério da Justiça, estão a ser feitas as diligências necessárias para assegurar todos os direitos de defesa ao cidadão português Miguel Duarte, que está perseguido judicialmente, é incriminado pela Justiça italiana, nas circunstâncias que são conhecidas e que não vale a pena aqui repetir. E a pergunta que lhe queria colocar, Sra. Ministra, é justamente a de saber que passos é que estão a ser dados nesta articulação entre o Ministério que a senhora superintende e o Ministério dos Negócios Estrangeiros para que este cidadão tenha efetivamente todos os direitos de defesa junto da Justiça italiana. Aproveito, aliás, Sra. Ministra, se me permite, para saudar a iniciativa do Sr. Presidente da Primeira Comissão de receber amanhã este cidadão. Eu creio que é um gesto que enobrece a Primeira Comissão e queria sublinhá-lo. A segunda pergunta, Sra. Ministra, prende-se com o relatório Greco e é mais do que uma pergunta, é uma observação. Bem compreendo que estamos diante de considerações que têm como fundo o respeito pela autonomia do Conselho Superior da Magistratura e sobre isso não há nada a dizer. Todavia, creio que, para lá das questões que a Sra. Ministra colocou relativamente a processos disciplinares, é também verdade que uma das recomendações que o Greco dá como não cumprida por parte da magistratura se prende com a definição de situações de colisão de interesses, de conflito de interesses. Aponta o Greco para uma solução que seja incorporada num código de conduta, mas se isso assim não acontecer, se não se caminhar para uma solução que vá no sentido daquilo que o Greco define como solução acertada, o que é insuportável é que o país continue a relacionar-se com esta questão, de uma forma passiva. E, portanto, eu creio, Sra. Ministra, que vai chegando o tempo de equacionar a hipótese que, aliás, o Parlamento faz para si próprio, como deve fazer, e para os titulares de altos cargos públicos e de cargos políticos, que é definir por lei justamente as situações de conflito de interesses e de incompatibilidades, portanto. Portanto, eu creio que estará certamente na altura de equacionar uma resposta que vá para lá do Código de Conduta, chamado Código de Conduta. Mas, enfim, é uma observação que faço. A Sra. Ministra, se entender reagir a ela, muito bem. A terceira pergunta, Sra. Ministra, prende-se com o relatório recente da Sra. Provedora de Justiça. É um relatório que já aqui foi analisado e que tem várias menções a questões centrais da atividade do Ministério da Justiça. Sublinho 2. A primeira é relativa aos estabelecimentos prisionais. Há uma série de observações e de recomendações deste relatório da Provedora de Justiça, mas eu queria citar concretamente um dos momentos deste relatório que creio que valerá, que merece uma resposta ou uma reação por parte da Sra. Ministra. É aquela parte do relatório da Provedora de Justiça em que ela se refere à implementação do programa de renovação do parque prisional, chamemos-lhe assim. E diz o relatório: a indefinição em torno da vida útil de alguns estabelecimentos, sem horizontes claros para a concretização das medidas ora descritas, que são as medidas de implementação do programa há 10 anos,
acarreta incerteza quanto aos exatos termos do investimento a fazer nos mesmos, podendo paralisar esforços de melhoramento. Fim de citação. O que eu queria pedir à Sra. Ministra é que nos esclarecesse sobre se realmente esta margem de incerteza relativamente à execução do encerramento dos estabelecimentos prisionais ou da construção alternativa de outros estabelecimentos prisionais, se esta margem de incerteza está ou não está a provocar alguma inação ou alguma, chamemos-lhe hesitação, não me ocorre agora a melhor palavra, no que diz respeito à implementação de obras de melhoria dos estabelecimentos prisionais que vão continuar a existir até serem encerrados, e enquanto eles continuarem a existir, há pessoas que lá estão e precisam de ser respeitadas na sua dignidade. E depois, Sra. Ministra, há um segundo momento deste relatório da Provedora de Justiça que se prende com os centros de internamento temporário e espaços congêneres para pessoas que requerem proteção internacional em Portugal. Bem sei que se trata de matéria da competência do Ministério da Administração Interna. Todavia, joga com direitos fundamentais de pessoas e, portanto, se o Ministério da Justiça não tem nada a dizer sobre este assunto, seria, no mínimo, um pouco estranho. Veja, Sra. Ministra, a descrição que é feita no relatório da Provedora de Justiça a propósito da existência destas pessoas, das condições de dignidade e de respeito, ou falta dele, pelos direitos fundamentais nestes espaços. Diz assim, referindo-se a estas pessoas, não têm nenhum bem pessoal para além da roupa que trazem e de outra que está a secar no pátio e alguns produtos de higiene. Não têm acesso às bagagens. A alimentação são embalagens individuais de refeições normalmente usadas pelas companhias aéreas nas viagens de avião. E a ocupação do tempo livre é um televisor. Trata-se de uma afronta clara e que foi, aliás, assumida pela Sra. Provedora de Justiça à condição destas pessoas que, para mais, estão vulnerabilizadas na sua história e que pedem refúgio ou asilo em Portugal. E, portanto, Sra. Ministra, também uma posição por parte do Ministério que a senhora superintende seria muito importante. Finalmente, uma última pergunta sobre a situação dos oficiais de justiça. Como a senhora Ministra sabe muitíssimo bem, ontem mesmo se iniciou um processo de luta destes trabalhadores e que protestam, sobretudo, pelo modo como se processou no decreto de execução orçamental a integração prometida pelo Governo e pela senhora Ministra da Justiça, a integração do suplemento de recuperação processual no respectivo salário. O que está a acontecer, senhora Ministra, é uma contabilidade ardilosa nesta matéria que rateia aquilo que é o volume correspondente a 11 meses de suplemento da recuperação por 14 meses e que, por isso mesmo, e por causa de outros fatores, como por exemplo as contribuições para os descontos para a ADSE, vai provocar, esta é, digamos, a preocupação dos oficiais de justiça, está a provocar irá provocar uma perda salarial líquida que andará entre qualquer coisa como entre 25 e 60 euros mensais, consoante os escalões em causa. E, portanto, isto é inaceitável, Sra. Ministra. Realmente, aquilo que era uma consideração, uma anuência por parte do Governo fazer um ato de justiça, está a revelar-se uma situação muito preocupante para estas pessoas, para mais uma situação dúplice, porque não foi esta a solução encontrada relativamente a outras componentes remuneratórias para outros atores do sistema judicial. E, portanto, há aqui, digamos, uma duplicidade que é francamente, a nosso ver, inaceitável e, por isso mesmo, o Bloco de Esquerda hoje mesmo dará entrada de um projeto de resolução que recomenda ao Governo que se corrija esta situação numa lógica de respeito integral pela manutenção, pelo menos, da remuneração dos funcionários judiciais. Bom, enfim, seriam estas as questões que lhe queria colocar e agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Sra. Ministra, tem a palavra. Sr. Deputado José Manuel Pereza, muito obrigada pelas questões que me colocou e eu vou tentar ser sucinta respondendo a todas.
Relativamente ao cidadão Miguel Duarte, toda a solidariedade. O MEDEM informou o país de que, em articulação com o Ministério da Justiça, estão a ser tomadas medidas de proteção, estão a ser dados passos do ponto de vista consular e equacionam-se passos que têm a ver com a utilização de instrumentos de cooperação judiciária. Pronto. De cooperação judiciária. Portanto, é tudo aquilo que eu posso dizer-lhes neste momento. Quanto ao relatório Greco e ao conflito de interesses, eu queria significar aqui que, relativamente aos magistrados, que existe neste momento já um regime rígido de incompatibilidades e de impedimentos. E, obviamente, percebo que se discuta, que se coloca a questão de conflito de interesses num âmbito mais amplo, mas se for feita uma análise circunstanciada dos estatutos atualmente e do conjunto de condicionamentos que já existem, para além daqueles que são os condicionamentos gerais associados à atividade administrativa que também se lhes aplicam, eu diria que nós temos aqui um regime de conflito de interesses, um regime, portanto, um conjunto de normas que, conjugadas, estabelecem um regime de conflito de interesses bastante sólido. Em qualquer caso, é possível sempre repensar-se no assunto. Quanto à questão da Sra. Provedora de Justiça, a Sra. Provedora de Justiça falou da margem de incerteza relativamente à execução do plano que aqui foi apresentado. E em matéria do plano, eu gostava de dizer o seguinte, por um lado, nós estamos a caminhar nesse plano e, por outro lado, estamos a fazer os investimentos básicos que é necessário fazer nos diversos estabelecimentos, considerando que o prazo de construção dos novos estabelecimentos não é muitas vezes compatível com a situação em que eles se encontram. É assim, por exemplo, neste momento estamos a fazer obras em Ponta Delgada, no estabelecimento que existe em Ponta Delgada, estamos a fazer obras, assim como temos feito noutros estabelecimentos que eu poderia citar aqui. Quanto à questão do plano em si, que será a parte mais relevante. Como eu penso já ter dado nota a este Parlamento, por um lado, a questão do encerramento do EPL está fixa. Nós, neste momento, estamos a reduzir a população prisional do EPL em termos tais que nos permitam depois que essas pessoas sejam absorvidas, quer pelo Montijo, e existe já um terreno identificado no Montijo. No dia 3 vão ser apresentados os estudos prévios relativamente ao modelo base de arquitetura para os novos estabelecimentos. O estabelecimento de Ponta Delgada tem, neste momento, foi aberto o concurso para a remoção das bagacinas, que já está adjudicado. Foi hoje impugnado. Ok. Segunda impugnação. Não, isso é sempre assim. Segunda impugnação. Pronto. Mas, em qualquer caso, para dizer, por um lado, estamos a ter atenção às necessidades de adaptação que é preciso ter relativamente aos estabelecimentos que ainda existem e estamos a avançar com os novos estabelecimentos. Temos também, estão a ser feitos projetos de arquitetura e especialidades para a construção de 13 pavilhões, aqui na zona de Lisboa, nos estabelecimentos da área de Lisboa, para a evacuação mais rápida do EPL. Sendo, por outro lado, certo, também se fez transferência de alguns presos, nomeadamente presos da região autónoma dos Açores, para a cadeia de Angra, estavam aqui no EPL, para a cadeia de Angra. Portanto, este processo é, de facto, um processo que tem em contínuo, que nós não abandonamos e ao qual a Direção-Geral está muito atenta. Quanto aos espaços de acolhimento temporário, a senhora deputado calculará que o Governo tem uma grande preocupação com as questões dos direitos humanos nessa matéria, portanto, com a preservação e a salvaguarda de direitos humanos de pessoas que demandam Portugal em busca de asilo. Eu não conheço as condições exatas em que as coisas se processam nos centros de acolhimento, obviamente tenho por boa a palavra do Sr. Deputado, estou segura de que, em articulação com o Ministério da Administração Interna, que será possível melhorar as condições de habitabilidade e de instalação dessas pessoas. Oficiais de Justiça. Relativamente aos oficiais de Justiça, como sabe, nós iniciamos um processo tendente à revisão global do Estatuto. Esse processo foi interrompido por vicissitudes que também são públicas.
E, no final, aquilo que nos foi pedido foi que, pelo menos, avançássemos com a concretização da incorporação do suplemento na remuneração. E nós aceitamos fazê-lo. Aceitamos fazê-lo, sendo que, na articulação que fizemos com as finanças, explicitamos aos Secretários de Justiça que essa integração, porque não implicava uma revisão global do Estatuto, devia atualmente ser feita com total neutralidade. Pronto. Isso foi explicado e isso foi aceito. Ou seja, pelo menos que seja isso. Pronto. E nós assim fizemos. Portanto, nós propusemos a norma que foi proposta no Decreto-Lei de Execução Orçamental, foi uma norma que foi articulada com a direção do sindicato. Entretanto, a seguir, quando tem conhecimento da norma, penso que terá havido alguma reação interna da parte dos senhores oficiais de Justiça, que levou a que a direção sindical tivesse mudado de posição. E não havendo, tendo nós apercebido de que parecia não haver uma coincidência absoluta de posições entre membros da direção, ou provavelmente a própria direção no seu conjunto, e também os seus oficiais de Justiça, entendemos que era preferível retirar a norma e remeter essa questão, então, para a discussão integral, da revisão integral do Estatuto. Quero recordar, no entanto, Sr. Deputado, uma coisa, é que, quando fala de paralelismo com outras situações, na outra situação existe um dado que não existia aqui. É que na outra situação havia um compromisso assumido pelo Governo, pelo então Ministro Celeste Cardona, no sentido da atualização daquele suplemento, do suplemento que depois foi incorporado, sendo certo que, se esse compromisso fosse cumprido, atualmente o montante do suplemento seria quase o dobro daquilo que está a ser praticado agora. E o que é que acontece? Acontece que a Associação Sindical dos Juízes Portugueses interpôs uma ação judicial no Tribunal Administrativo, ganhou na primeira instância, a probabilidade de ganhar na segunda era bastante grande. E, portanto, aquilo que se fez na negociação foi renunciam à ação que propuseram e nós fazemos a alteração pelos 14 meses. Portanto, foi essa a negociação que foi feita nesse caso. E, de facto, aqui neste específico caso não havia um fundamento para se fazer isso. Sendo certo, para além de mais, como lhe disse, que no primeiro caso estamos a falar da revisão integral do Estatuto, neste caso estamos a falar de uma mera integração de um suplemento na remuneração. A questão fica em aberto. Está em aberto para a discussão do Estatuto, sim. Muito obrigado, Sra. Ministra da Justiça. Tem agora a palavra pelo Grupo Parlamentar do CDS, a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Muito obrigada.